1.3 Solução do problema: o molde cristão. Há muito tempo atrás havia em Florença um fundidor que adquirira grande fama pelas maravilhas que operava com a sua arte, cujo segredo estava principalmente na maneira como ele fazia os moldes em que depois fundia o ouro, a prata ou o bronze. Chegando ao conhecimento do município e do arcebispo de Florença a habilidade deste artista, encomendaram-lhe o primeiro a estátua de um dos grandes homens da República e o segundo um baixo relevo para uma capela do célebre Duomo. A glória da pátria e o amor da religião comunicam ao artista novo ardor. Com esta dupla e poderosa inspiração, a sua imaginação genial concebe uma obra-prima, mas por desgraça não havia naquela ocasião na sua oficina senão o molde de um cavalo. Pouco importa, dizer consigo, combinarei tão bem os metais que repararei este inconveniente. Efetivamente, depois de sabiamente calcular as proporções dos metais, lança-os ao molde. Todos esperam um herói de formas corretas, antigas. O artista quebra a forma e tira dela um cavalo. Quanto esbáglio! Exclama ele. Mas já sei. O erro está em não ter empregado os metais nas proporções convenientes. Prepara-se de novo para a obra. Combina uma nova liga, faz uma forma semelhante à primeira e poucos dias depois procede à nova fundição. Desta vez é no baixo relevo, encomendado pelo arcebispo, que o artista trabalha. Derrete-se o metal, lança-se a forma, quebra-se esta e tira-se dela outra vez um cavalo. É incrível! Exclama o artista encolerizado. Como pude eu esquecer que o verdadeiro metal do fundidor não é o ouro ou a prata, e sim o bronze? Com ele não errarei eu, pois que eu e ele já somos amigos velhos. E com toda solicitude prepara o bronze, repara a forma, sem a corrigir, e estuda cuidadosamente as condições do problema. Acendem-se os fornos, derrete-se o metal da mais bela cor, que em jatos cintilantes é lançado à forma. Quebrada esta, sai um soberbo cavalo de bronze, sempre um cavalo. Então o infeliz artista se desespera, acusa a todos, menos a si, e morre sem compreender que para se mudar uma figura é necessário mudar de forma. Povos da Europa, sois o fundidor de Florença. Desde o século XV fundis os vossos filhos no molde pagão, e vos admirais de que não vos saiam filhos cristãos. Escutai a vossa história. Durante toda a Idade Média, a educação foi exclusivamente cristã. Nunca os livros pagãos eram postos como clássicos nas mãos da mocidade, e esta só lhes tocava na idade em que o espírito, o coração, a alma, enfim, tinha tomado a sua forma absoluta no molde cristão, e no qual, por isso, o paganismo não podia influir senão secundariamente. Então, o cristianismo era para a educação o que são nossos banquetes, as iguarias substanciais que saciam a fome dos convivas, e o paganismo, as bagatelas servidas à sobremesa. Que resultava daí? O que há de resultar sempre da educação, quer dizer que, desde o berço, as jovens gerações nutridas de cristianismo, criadas no conhecimento, no amor, na admiração do cristianismo, no entusiasmo pelas suas glórias e pelas suas obras, transmitiam à sociedade o que haviam recebido. E a sociedade era cristã, profundamente cristã. E esta sociedade cristã criou uma Europa vigorosa e heróica, e cobriu-a de monumentos prodigiosos cujas inimitáveis belezas formam apenas a menor parte da sua glória. Pelos fins do século XV, vós quebrastes o molde cristão e substituíste-o por um pagão. As novas gerações foram vazadas nele, e esta cera mole tomou a figura do molde, e daí resultou o que devia necessariamente resultar. As novas gerações, nutridas de paganismo e educadas na admiração dele, começaram a mostrar-se pagãs e a transmitir à sociedade o que tinham recebido. Se logo à primeira fundição elas não ficaram inteiramente pagãs, atribuiu à ação do cristianismo, que dominador ainda na família e na sociedade, impediu que a transformação fosse completa e repentina. Contudo, foi tal a influência dessa tentativa que, reparem, todos os chefes da grande revolta do século XVI foram dos mais ardentes discípulos do paganismo clássico, gloriaram-se de ter sido lançados no molde pagão,
convidando todos a vazarem-se nele e fazendo da sua forma uma arma contra a igreja, que eles começaram a acusar de bárbara na língua, nas ciências e nas artes. O perigo tornava-se sério. Decididamente a religião e a sociedade perdiam terreno. Lançou-se mãos à obra e tratou-se de formar uma geração nova que, profundamente cristã, contrabalançasse a ação desastrosa da que deixara de o ser ou já não o era. Começou então a grande reação católica do século XVI. Chamados a ajudá-la, os doutores mais ilustres e as ordens mais sábias redobraram de atividade. A mais hábil dessas grandes corporações, a Companhia de Jesus, pareceu criada de propósito para socorrer a sociedade e a Igreja na educação. A isso se dedicou ela sem reserva, adotando ainda o molde pagão como seus companheiros de armas, pois que assim o pedia a opinião pública, que já não conhecia outra forma do belo. Ninguém ignora, com efeito, que o século XVI foi a idade de ouro da Renascença, a época por excelência do culto do antigo em literatura, em poesia, a época dos artistas, dos helenistas, dos humanistas pagãos, que formigavam em todas as partes da Europa, cujos ecos não cessavam de repetir os seus ditirambos em honra dos gregos e dos romanos. Depressa, os colégios da imortal companhia cobriram o solo da Europa. Uma juventude numerosa, pertencente principalmente às classes superiores, se aglomerou em volta das cátedras dos ilustres religiosos, a ciência, a virtude, a benignidade dos mestres, a ortodoxia das suas doutrinas, o esplendor das cerimônias religiosas efetuadas em suas casas, tudo parecia ter se reunido para fazer reviver e para perpetuar na sociedade em geral, e principalmente nas classes elevadas, a vigorosa fé da Idade Média. Numerosas ordens religiosas rivalizavam com os padres jesuítas em ciência e zelo, entanto que as universidades, ricas de professores não menos distintos pelo saber que pela virtude, concorriam para a restauração universal, coroando com as suas doutas lições o edifício, na aparência tão bem concebido, do ensino católico. Qual foi o resultado final desta ação tão generosa e tão bem combinada? O mesmo que obtivera o fundidor de Florença. As gerações que tinham sido vazadas no molde do paganismo saíram pagãs. Seguindo a grande lei que preside a vida humana, estas gerações não tardaram a transmitir o que tinham recebido, e o paganismo alastrou-se pela Europa. Sim, a história, a triste história o diz. Em lugar de se reanimar, o espírito cristão foi-se enfraquecendo, e principalmente nas classes letradas, nas quais ele antes deveria renascer com mais vigor, graças ao zelo de tantos e tão excelentes mestres. Foi então, nos fins do século XVII e princípios do XVIII, que ninguém na Europa era menos cristão em costume e crenças do que os homens que mais larga parte tinham tomado no ensino público. Que estes frutos amargos foram produzidos, na sua maior parte, pela árvore pagã replantada no seio da Europa e cultivada com tanto cuidado para sustento da juventude, vem-no confirmar uma observação de outra ordem. De um lado, as mulheres, em cuja educação entra pouco ou nada o elemento pagão. Mostraram-se constantemente muito mais cristãs que os homens. De outro lado, as classes populares, livres do mesmo flagelo, permaneceram fiéis à fé antiga e só se tornaram hostis à religião sob a influência bissecular dos neogregos e romanos. Fundidor de Florença, nem a tua arte, nem a tua imaginação poderosa podem mudar a natureza das coisas. Enquanto vazares metais na forma de um cavalo, terá sempre um cavalo. Povos da Europa, enquanto vazardes a mocidade no molde do paganismo, tereis gerações pagãs. E isto apesar das leis mais liberais sobre o ensino, apesar do talento dos vossos professores, apesar das vossas intenções. Pensar o contrário é erro. Erro que vós cometestes, que há 3 séculos cometeis todos os dias. Este é o verme que vos corrói. Tal é a solução do problema. Pelas tremendas consequências com que ameaça hoje o mundo europeu, a aberração que descrevemos acabou por se tornar tão evidente que os homens menos suspeitos de parcialidade não podem deixar de a proclamar bem alto. Sob pena de uma catástrofe inevitável e talvez fatal, eles conjuram a sociedade que mude de sistema.
basta relembrar as palavras tão cheias de bom senso de um membro da Assembleia Nacional por ocasião da última lei sobre o ensino. Ele cita: "Desde que principiou este debate, a universidade e o clero têm se acusado mutuamente. Vós perverteis a mocidade com o vosso racionalismo filosófico", diz o clero. "Vós a embruteceis com o vosso dogmatismo religioso", responde a universidade. "Sobrevêm os conciliadores que dizem: a religião e a filosofia são irmãs. Fundamos o livre exame e a autoridade. Universidade, clero, vós tendes tido alternadamente um monopólio. Partilhai-o e acabe com isso." Nós ouvimos o venerável bispo de Langres repreender assim a universidade: "Fostes vós quem nos destes a geração socialista de 1848. E Crémier retorquiu nestes termos: "Fostes vós quem educastes a geração revolucionária de 1793. Nota 23. Isaac Jacob Adolphe Crémier, 1796-1880, advogado e político judeu e maçom, era ministro da Justiça nesse período da Segunda República, 1848-1851. Um liberal, foi um importante defensor dos direitos dos judeus e, por isso, alinhou-se ao clero republicano, galicano e jansenista. Se há verdade nestas alegações, que se deve concluir daí? Que os dois ensinos foram funestos, não pelo que os diferencia, mas pelo que lhes é comum. É minha convicção. Há entre esses dois ensinos um ponto comum: é o abuso dos estudos clássicos, e é com ele que ambos perverteram o juízo e a moralidade do país. Eles diferem em que um faz predominar o elemento religioso, o outro o elemento filosófico. Mas estes elementos, longe de terem feito este mal, como dizem, atenuaram-no. A eles devemos nós o não sermos tão bárbaros como os bárbaros sempre propostos pelo latinismo à nossa imitação. Permitam-me uma suposição um pouco forçada, mas que fará compreender o meu pensamento. Suponhamos que existe, em qualquer parte, nos antípodas, por exemplo, uma nação que, odiando e aborrecendo o trabalho, tenha feito consistir no roubo sucessivo de todos os povos vizinhos e na escravidão todos os seus meios de existência. Essa nação criou para si uma política, uma moral, uma religião, uma opinião pública, conformes com o princípio brutal que a conserva e desenvolve. Ora, sucede que, tendo a França dado ao clero o monopólio da educação, este não acha coisa melhor a fazer do que mandar toda a mocidade francesa para esse povo viver a sua vida, inspirar-se nos seus sentimentos e respirar as suas ideias como o ar, tomando apenas a precaução de mandar cada estudante munido de um pequeno volume chamado Evangelho. As gerações assim educadas voltam para a pátria, rebenta uma revolução. Imagine-se o papel que elas representam nela. Vendo isto, o Estado tira ao clero o monopólio do ensino e entrega-o à universidade. Esta, fiel às tradições, manda também a mocidade para essa nação roubadora e possuidora de escravos, depois de a ter munido, contudo, de um pequeno volume intitulado Filosofia. 5 ou 6 gerações assim educadas voltam ao solo da pátria quando rebenta a nova revolução. Formadas na mesma escola que suas antecessoras, mostram-se suas dignas adversárias. Então declara-se a guerra entre os monopolizadores. "Foi o vosso livrinho que fez todo o mal", diz o clero. "Foi o vosso", responde a universidade. "Ó senhores, não foram os vossos livrinhos que fizeram nada disso. O que fez o mal foi a ideia extravagante, concebida e executada por vós ambos, de mandar a mocidade francesa destinada à liberdade, ao trabalho, à paz, saturar-se dos sentimentos de um povo de bandidos e de escravos. Afirmo que as doutrinas subversivas a que se tem dado o nome de socialismo e comunismo são fruto do ensino clássico, quer ele seja distribuído pelo clero, quer pela universidade, e acrescento que o bacharelado imporá por força o ensino clássico mesmo a essas escolas, pretendidas livres, que hão de, como se diz, surgir da lei." Nota 24. Baccalauréat e Socialisme. Bacharelado e Socialismo. Frédéric Bastiat, 1801-1850. Obra citada extensivamente no capítulo 3.9, O Paganismo na Sociedade. Panfleto dirigido aos colegas parlamentares em março de 1850. Uver completo, volume 4, página 442 e seguintes. Precursor das escolas austríaca de Chicago no pensamento econômico, este foi chamado por Joseph Schumpeter, aspas, o jornalista econômico mais brilhante que já viveu, fecha aspas.
Foi uma das mais importantes vozes antissocialistas do século XIX. Uma tese central no socialismo é a de que o autoritarismo, contra o qual supostamente luta, tem raízes no pensamento conservador, entre aspas, que protege a família e a propriedade privada, tendo um dos seus pilares na igreja e a cultura, aspas, judaico-cristã ocidental, fecha aspas. Bastiat diverge da corrente expressa, por exemplo, em Engels, A Origem da Família, 1884, colocando a origem da opressão e tirania modernas no pensamento pagão e não no cristão. O despotismo absoluto da era moderna não é corolário do dogma católico, mas um regime monárquico que, ao longo da Renascença, tem a sua alma cristã substituída pela dos Césares. Bastiat condena a confusão entre governo e sociedade, prevalente no mundo antigo, fonte de todas as ideologias estatistas modernas. Não obstante, a aparente crítica ao monopólio, entre aspas, na educação não via valor em si na pluralidade, mas na verdade, a última palavra que pronunciou antes de morrer. Continuando a leitura do texto, mas eu ouço que me gritam e dizem: 1. És muito absoluto. A mudança de molde, para empregar a vossa expressão, não foi tão completa como dizes. 2. Mesmo que assim fosse, tu atribuis a uma simples forma uma influência exagerada. Ora, o paganismo clássico ou a renascença não é mais do que uma nova forma dada ao pensamento. 3. Admitindo esta influência, há de se reconhecer que ela era, se não absolutamente necessária, ao menos utilíssima para tirar a Europa da barbárie. Segunda parte, História da Educação pelos livros clássicos. 2.1, a questão dos clássicos na Antiguidade. Em primeiro lugar, dizem que eu sou muito absoluto e que a mudança de molde não foi tão completa como eu proponho. Para responder, fico obrigado a traçar rapidamente a história dos livros clássicos, desde o estabelecimento do cristianismo até nossos dias. Isso vou empreender. Esta história divide-se naturalmente em 3 épocas bem distintas. 1. A primeira estende-se da pregação dos apóstolos até o fim do século V. 2. A segunda começa no século VI e acaba com o 15º. Compreende a Idade Média propriamente dita. 3. A terceira vem do século XVI até nós. 2.1.1 Os clássicos da Antiguidade. Infância. Distinguindo com cuidado a infância da adolescência, nós dizemos: durante a primeira época, os livros clássicos da infância são exclusivamente cristãos. Todos sabem que as línguas chamadas hoje clássicas ou mortas eram então as línguas vivas de Roma e Atenas, assim como de todos os povos civilizados. Aprendiam-nas os meninos, não nas escolas, mas no lar doméstico. Não de mestres, mas de seus pais e mães. Não por regras, mas pelo uso, como nós hoje aprendemos a língua materna. Ora, esta infância prolongava-se muito tempo. Não era necessário aplicar tão cedo a mocidade ao estudo da gramática e retê-la nele, como hoje se faz por tantos anos. Resta saber que narrativas as crianças cristãs costumavam ouvir no seio da família, que livros tinham nas suas mãos inocentes, que cantos repetiam em comum. A resposta não é incerta. Todos sabem o cuidado extremo dos primeiros cristãos em se nutrirem exclusivamente, a si e a seus filhos, com a leitura dos livros sagrados, dos Atos dos Mártires e das cartas dos soberanos pontífices, de cantarem em família os salmos de Davi, de se instruírem a fundo nos dogmas, preceitos e usos da religião, para que esses jovens atletas tivessem, na ocasião necessária, a coragem de confessar a fé no meio dos suplícios e a capacidade precisa para vingarem dos sofismas e calúnias dos pagãos. Este gênero de instrução não era novo. Encontrava-se entre os judeus desde a mais remota antiguidade, com exclusão de qualquer outro. Afastar de seus filhos quaisquer livros que não fossem os anais sagrados da nação, não lhes fazer aprender e cantar senão os hinos de Moisés e dos profetas. Todos sabem ter sido este o uso invariável dos descendentes de Abraão. Judeus de origem, herdeiros da antiga igreja, os apóstolos formaram a educação dos fiéis sobre o tipo de educação usada na Santa Nação. Muitas são as provas desta asserção. A exclusão dos autores profanos é recomendada formalmente pelas constituições apostólicas. Neste monumento,
que São Atanásio, 328, 373, chama a Doutrina dos Apóstolos, recolhida por São Clemente, de Roma, o quarto Papa, morto em 99, e que São Epifânio, 320, 403, chama o resumo sem corrupção das regras da conduta, lê-se: Abstende-vos de todos os livros dos gentios. Que tendes vós com essas doutrinas, com essas leis estranhas, com esses falsos profetas? Essas leituras fizeram perder a fé alguns homens levianos. Que vos falta na lei de Deus para recorrerdes a essas fábulas? Se quereis ler história, tendes os livros dos reis. Se vos convém filosofia ou poesia, achá-las-eis nos profetas, em Jó, no autor dos provérbios, e com mais perfeição e elevação que em qualquer outra obra desses sofistas e poetas, porque só a palavra de Deus é sábia. Quereis líricas? Lede os Salmos. Antigas origens? Lede o Gênesis. Leis preceitos de moral? Tomai o código divino do Senhor. Abstende-vos, pois, absolutamente de todas essas obras profanas e diabólicas. Quanto à assídua leitura da Escritura Sagrada pelos meninos, penetremos no interior de algumas dessas famílias do Oriente e Ocidente, cujo exemplo testemunha o espírito geral, e veremos que o livro sagrado era o primeiro livro da infância. Diz Eusébio de Cesareia, 265-339. Apenas Orígenes, 185-253, saiu do berço. Seu pai Leônidas imprimiu em seu espírito as divinas letras. Não se contentava com dedicar a este estudo alguns momentos roubados ao ensino cíclico. Pusera-o em primeiro lugar. Todos os dias fazia ler ao menino passagens das Escrituras que deleitavam mais ao jovem Orígenes que os autores gregos. Nota 28, História Eclesiástica, livro 4, capítulo 3. Na família tão cristã e tão ilustrada dos Gregórios, a educação se fazia do mesmo modo. A Escritura Sagrada era insinuada no espírito dos meninos com seus primeiros pensamentos para, de algum modo, tomar nele o primeiro lugar. Assim foram educados São Basílio, São Gregório de Nissa, seus irmãos e irmãs, Gregório de Nazianzo e Cesário. Macrina, uma de suas irmãs, vindo a ser mestra, excedeu ainda seus pais e mestres. Tendo feito voto de virgindade, teve por seu irmão mais novo toda a ternura maternal que a natureza põe no coração de todas as mulheres. Ela o tomou à sua conta desde o berço e quis educá-lo segundo as suas ideias. Ora, estas ideias não podiam ser senão as que ele recebera na sua educação. Escutemos agora seu ilustre irmão São Gregório de Nissa fazendo-nos conhecer a educação dada a Macrina. Macrina apenas saiu da infância, diz ele, mostrou a maior facilidade em aprender. Quisera sua mãe ser a sua própria mestra. Ela mesma estudava para se instruir. Mas não quis ensinar-lhe as ficções dos poetas, de que costumam encher os espíritos juvenis. Parecia-lhe pouco decente, até perigoso, representar à imaginação de sua filha esses quadros, esses movimentos apaixonados que pintam os poetas trágicos e ainda mais as fraquezas que se atribuem às mulheres nas comédias. Era isto, no seu pensar, corromper uma alma bem-nascida. Por isso, gostou ela mais de fazer uma escolha dos lances mais edificantes, das máximas mais salientes dos nossos livros sagrados para sua filhinha aprender. O livro da sabedoria lhe fornecer uma multidão de sentenças e reflexões próprias para formar o coração e ilustrar o espírito para toda a conduta da vida. Esta boa mãe tinha extraído dos salmos certas invocações que ela acomodava a todos os exercícios, de modo que sua filha, ao levantar, ao vestir ou ao comer, tinha sempre algum versículo de um salmo apropriado à circunstância que ela cantava como agradável canção. Emília, ao mesmo tempo que cultivava assim o espírito de sua filha, excitava-lhe as mãos em trabalhos próprios do seu sexo, ensinando-lhe a manejar habilmente a lã e o fuso. Tal foi a educação de Macrina, e tal foi a de seu jovem irmão Pedro, de quem ela se encarregou. O estudo das letras profanas foi absolutamente banido da sua instrução. A sua meiga instrutora soube empregar e distribuir o seu tempo de tal maneira que não lhe sobrou nenhum para as vãs ciências. Esta educação era a mesma por toda parte. São Jerônimo, escrevendo a Gaudência e a Leta sobre a educação de seus filhos, quer que a jovem Pacatula, logo aos 7 anos, ainda antes de ter os dentes bem fortes para se utilizarem de alimentos sólidos,
comece a entregar à memória as inspirações do rei profeta, e que até aos 14 anos ela faça dos livros de Salomão, do Evangelho dos Apóstolos e Profetas, o tesouro do seu coração. Assim diz ela a Leta: é pela própria Escritura que vossa filha aprenderá a ler, escrever e falar. Aprenda a sua boca a repetir os doces cânticos do rei profeta. Não lhe seja permitido formar grupos de palavras tomadas ao acaso. Escolham-se-lhe essas palavras nas sagradas letras, e as primeiras que ela souber pronunciar serão os nomes dos apóstolos, patriarcas e profetas. O primeiro livro que ela aprenderá será o Saltério, cujos cantos divinos repetirá ao despertar. Nos Provérbios de Salomão, aprenderá ela a viver com sabedoria. No Eclesiastes, a desprezar as vaidades do mundo. Em Jó, a virtude da paciência e coragem. Passará depois ao Evangelho, para não mais o deixar. Identificar-se-á com os atos e epístolas dos apóstolos, de que vos recitará cada dia uma passagem que será como um ramo de flores escolhidas nas Escrituras. Guardai-a de todas essas leituras que introduzem uma linguagem pagã no seio do cristianismo. Que pode haver de comum entre os cantos profanos do paganismo e os castos assentos da lira dos profetas? Como aliar Horácio com Davi, Virgílio com o Evangelho? Ainda que queiramos salvar-nos pela intenção, é sempre um escândalo ver uma alma cristã num templo de ídolos. Fim de citação. Não se diga que se trata aqui da educação de meninas. Nós já vimos que a Escritura era o livro clássico das crianças de ambos os sexos. Se não basta isso, escutemos ainda os padres, reguladores e historiadores da família primitiva. Acrescenta São João Crisóstomo: guardai-vos de julgar supérfluo o estudo dos livros sagrados. É a Escritura que ensinará vossos filhos a honrar seu pai e a sua mãe. Vós lucrareis tanto com isso como eles. E não digais que isso só serve para os que vivem retirados do mundo. De certo que não pretendo fazer ermitões. E ainda que vosso filho o fosse, não perdia nada com isso. Mas não, basta que ele seja cristão. Ele está destinado a viver no meio do mundo, é nos nossos livros sagrados que ele aprenderá a regra do seu comportamento. Mas para isto convém que ele se penetre deles desde os primeiros anos. Fim de citação. Quando a comunidade foi substituída à família para a educação da mocidade, São Basílio escrevia: o estudo das letras deve ser acomodado ao espírito da educação dos meninos. As sagradas escrituras lhes servirão de vocabulário. Em vez de fábulas, lhes serão contadas as admiráveis histórias da Sagrada Bíblia. Aprenderão de cor as máximas do livro dos Provérbios. Fim de citação. Mas há um fato que dispensa todos os testemunhos. Cada discurso dos antigos padres da Igreja, cada página da história desses tempos heróicos, oferece a prova evidente de que a Escritura era o livro clássico de todas as famílias no Oriente e no Ocidente. Orígenes, Santo Atanásio, São Basílio, São Crisóstomo, Santo Agostinho e tantos outros não tinham de certo menos zelo e tato do que saber e eloquência. Como tratariam, pois, estes grandes homens as mais altas questões de teologia e da Escritura diante dos fiéis, se não soubessem que os seus ouvintes, instruídos nessa coisa desde a infância, estavam em estado de os compreenderem? Não se sabe que numa citação do Evangelho bastava uma palavra trocada para pôr em rumor uma assembleia inteira? Não se sabe que Santo Agostinho não deixava ler na igreja a versão de São Jerônimo, ainda que perfeitamente ortodoxa, receando escandalizar os povos habituados a outra tradução? Não se sabe, enfim, que o próprio São Jerônimo, encarregado pelo Papa São Dámaso da correção dos livros sagrados, hesitou em empreendê-la, prevendo as reclamações que se iam levantar por parte dos fiéis? Qual será, diz ele, o sábio ou o ignorante, que, pegando na minha tradução e vendo diferir o que lê do que, por assim dizer, bebeu com leite, não exclame que sou um falsário e sacrílego por ter ousado aumentar, mudar ou corrigir alguma coisa nos antigos exemplares? A Escritura era, pois, o livro clássico da infância, nos séculos mais chegados ao berço do cristianismo. Aos livros sagrados juntavam-se os atos dos mártires, dos quais alguns foram contemporâneos dos apóstolos. Não era só nas assembleias públicas e nas igrejas que eles eram lidos, eram o livro da família. Os maiores santos não cessavam de recomendar o seu estudo, e era tal a veneração e o amor de nossos pais por esses monumentos sagrados,
que muitos os traziam consigo, não podendo separar-se deles nem nas suas viagens. Daí vem que eles não poupavam despesas, não fugiam a perigos para os obterem. O mesmo acontecia com as cartas dos soberanos pontífices, lidas nas sinaxes, ou seja, assembleias litúrgicas, relidas e comentadas no lar doméstico, tornavam-se para pais e filhos uma regra viva de conduta e de fé e uma fonte de consolações. Acresceram depois as obras dos primeiros santos e defensores da religião. Assim, durante os 5 primeiros séculos, clássicos exclusivamente cristãos para a infância cristã e a infância mais tempo que hoje no lar doméstico. Tal é o duplo fato que ressalta dos monumentos primitivos do Oriente e do Ocidente. A frequentação das escolas pagãs, a leitura das obras pagãs só começava numa idade mais avançada, depois de estar o menino munido dos melhores preservativos. Neste ponto, os detalhes que precedem e a história dos mais ilustres padres da Igreja não deixam dúvida alguma. São Basílio e São Crisóstomo eram adolescentes quando tomaram as lições de retórica do retórico libânio. São Gregório de Nazianzo não era mais novo, como foi mandado primeiro a Cesareia, depois a Alexandria e, enfim, a Atenas. São Jerônimo tinha 18 anos quando veio para Roma estudar gramática com Donato. Para os adolescentes, mas só para eles eram os clássicos pagãos, as escolas pagãs. Não havia outro remédio. O cristianismo, privado ao nascer de toda a literatura humana, achou a sociedade pagã de posse da literatura e da ciência. Aos mestres pagãos pertencia o direito exclusivo de ensinar nas cadeiras públicas. Se alguns cristãos queriam ensinar, eram obrigados a servir-se dos autores pagãos. Com efeito, esses autores eram considerados por todos como modelos acabados da eloquência, da poesia e das letras humanas. Se os mestres cristãos proibissem aos seus discípulos o estudo dessas obras, se eles mesmos as tivessem banido das suas escolas, qual o meio de iniciar os jovens cristãos nas ciências humanas? Que pretexto especioso não teriam tido os pagãos para caluniar a religião? Não a acusariam de barbárie e obscurantismo, como não se acanham de o fazer os pagãos desses últimos tempos? Os epítetos injuriosos de bando de idiotas, de seita inimiga das luzes, que lhes prodigalizaram sem fundamento, com aparência de razão, não teriam sido aplicados se ela fechasse aos seus discípulos as únicas fontes então sabidas da ciência, da eloquência e da filosofia. Uma tal opinião arruinaria as escolas cristãs e obrigaria a mocidade ingênua a dirigir-se exclusivamente aos doutores pagãos. É preciso confessar que era bem triste esta condição dos jovens cristãos. Contudo, ela era isenta tanto de perigo como de culpa. De perigo, porque só depois de prebunidos perfeitamente contra o veneno das obras pagãs é que eles faziam uso delas. Tertuliano, testemunha ocular desta sábia conduta, usa dos termos seguintes: os nossos jovens estão tão seguros como aquele que, conhecendo o veneno, apresentado por quem não conhece, o recebe e não bebe. Desculpa-os a necessidade, porque não tem outro meio de se instruírem. Isentos de culpa, porque era só a necessidade que os determinava a ler e ouvir obras e mestres do paganismo. São Jerônimo fala dessa necessidade quando, condenando os cristãos e, sobretudo, os eclesiásticos que liam os autores pagãos unicamente por prazer, desculpa os jovens obrigados a fazê-lo, aspas, o que é uma necessidade para a mocidade, eles o mudam em crime, fazendo-o por vontade própria. Fecha aspas. Mas qual era, pois, essa necessidade? Bastante admira que ela seja essencialmente diferente do motivo que, desde a Renascença, serve de pretexto para o estudo dos autores pagãos. Dizem que é para aprendermos a pensar e a sentir bem que nos fazem estudar Virgílio e Cícero, Homero e Demóstenes. No seu todo, um tal intento seria olhado por nossos pais como um ultraje à religião e uma espécie de apostasia, exclama São Jerônimo. Que pode haver de comum entre a luz e as trevas, entre Jesus Cristo e Belial? Que relação entre Davi e Horácio, entre o Evangelho e Virgílio, entre São Paulo e Cícero? Não será um escândalo para vosso irmão o ver-vos no templo dos ídolos? É-nos proibido o bebermos ao mesmo tempo no cálice de Jesus Cristo e no cálice dos demônios. Fim de citação. Era, como se pratica há 3 séculos, para fazer admirar os jovens cristãos as riquezas da filosofia pagã e fazer-lhes adotar alguns dos seus sistemas?
Mas eles chamavam aos filósofos animais de glória, aos patriarcas heréticos, e àquele a quem nós não receamos chamar divino, o autor de todos os erros que assolavam a Igreja. Iam até mais longe. Compunham obras de propósito para os exporem a eles e aos seus sistemas à irrisão pública. Uma tal linguagem na boca dos padres provará a intenção de fazer dos jovens cristãos discípulos dos filósofos? Era, ao menos, como Nolo recomendam hoje, para copiarem seus oradores, se apropriarem das formas da sua eloquência e das qualidades da sua linguagem? Ninguém negará que os antigos padres da Igreja aprenderam nos livros pagãos as expressões e o estilo, ou porque, antes de eles mesmos terem composto obras sobre as coisas humanas, não existissem modelos, ou porque a maior parte havia nascido pagão e só se converter em idade mais avançada. É para admirar que filhos de pagãos, e pagãos eles mesmos durante uma parte de sua vida, eles aprendessem a linguagem pagã e mesmo a retórica pagã, que muitos deles ensinaram com distinção? Quanto à eloquência que faz ainda sua glória, não foi de nenhum modo nos autores pagãos que eles beberam o fundo, nem mesmo a forma. Foi nos livros sagrados e principalmente nos profetas, com os quais, segundo a enérgica expressão de São Jerônimo, uma contínua meditação os havia identificado. A prova maior é que entre a eloquência dos padres e a dos oradores pagãos há, se pode dizer, a distância que separa o céu da terra. Quanto à última, se faz notar, pela arte do retórico, a escolha dos termos e a elegância das frases. Tanto a primeira se distingue pela espontaneidade das expressões, solidez dos pensamentos, energia dos sentimentos, magnificência das imagens, força e abundância das provas. Por isso, os membros espalhados de Cícero, Secta Tulli Membra, que é fácil reconhecer em Quintiliano, por exemplo, em vão os procurareis em Santo Ambrósio, em Santo Máximo, em Santo Agostinho, em São Cipriano, em São Leão Magno, em Pedro Crisólogo, em São Gregório Magno. De Isócrates ou Demóstenes também nada se acha nos imortais discursos de Santo Atanásio, São Basílio, São Grisóstomo, São Gregório de Nazianzo e São Cirilo de Alexandria. Tudo neles está longe da imitação do paganismo. Tudo é primitivo, arquétipo e inspirado pela intensidade da fé e pelo zelo ardente da salvação do mundo. O que acabo de dizer da eloquência aplica-se a todos os gêneros de estilo, histórico, epistolar e filosófico. A frase de Eusébio, Sulpício, Severo, Júlio Africano, São Cipriano, São Paulino, São Justino, Orígenes e outros escritores do cristianismo, em nada se assemelha ao dizer de Xenofonte, Suetônio, Cícero, Plínio e Sêneca. Se, como se pretende, os padres liam e mandavam ler os autores pagãos, para os imitarem, é força confessar que foram bem infelizes. Contudo, não lhes faltava estudo, saber nem gênio, que digo eu. Imitavam-nos muito bem quando queriam. Santo Agostinho cita um exemplo disso tirado de São Cipriano e depois acrescenta: no número, na elegância, na abundância, essa frase é admirável, mas a sua própria riqueza é imprópria da gravidade cristã. Os que gostam dessa maneira de escrever acusam os que a não empregam de a não poderem empregar. Não sabem que é a razão e o bom gosto que os manda abster dessa linguagem. São Cipriano mostrou bem que, se quisesse, lhe seria fácil empregá-la, mas não o fez. São Jerônimo, não menos excelente juiz nesta matéria do que Santo Agostinho, diz também que Lactâncio imitou perfeitamente a Cícero e Santo Hilário a Quintiliano. Esta imitação era uma glória? De modo nenhum. São Jerônimo diz, aspas, o que vós admirais, aborrecemo-lo nós, fecha aspas. Os padres gregos pensam com os padres latinos. Se os jovens cristãos precisassem de estudar os autores profanos para ter estilo e gosto, como nos repetem há 3 séculos, achar-se-ia infalivelmente este preceito em São Basílio e compôs uma obra especial a favor da mocidade para lhe servir de guia no estudo dos autores pagãos. Ora, o grande doutor não diz sobre isso nem uma só palavra. Conheceis coisa mais eloquente do que tal silêncio? Mas, enfim, dizei vós qual era, pois, o fim que se queria atingir, permitindo-se aos jovens cristãos a leitura de obras e a frequência de aulas pagãs. Que vantagem se queria tirar daí? Vós haveis de convir que, aos olhos de homens sisudos e religiosos, como nossos pais,
O fim havia de ser séria vantagem tal que compensasse os gravíssimos perigos que de tal estudo podiam sobrevir, apesar de todas as precauções. Sem uma necessidade imperiosa, um pai não entrega um filho querido aos perigos de um mar revolto. É mais uma prova de que para ele se tratava de outra coisa que não apoiaria vantagem de criar retóricos ou acadêmicos. Para seus filhos, tratava-se de 1. Conhecerem a história do seu país e de outros povos cujos arquivos escritos por mãos pagãs pertenciam aos pagãos. 2. Iniciarem-se nas artes, nas ciências físicas, naturais e médicas, cujo monopólio pertencia também aos pagãos. 3. Darem ao cristianismo, herdeiro de tudo, as verdades que o paganismo, audaz usurpador, se tinha apropriado, e que, depositário fiel das tradições primitivas, tinha desfigurado. 4. Servirem-se, como São Paulo, de máximas, exemplos e autoridades dos poetas, dos sábios e dos filósofos pagãos, ou para se animarem na prática de alguma virtude, ou para tornarem mais acessíveis à razão, as verdades e os preceitos da fé, ou, como diz Santo Agostinho, para que os seus vasos de ouro e prata, tirados aos egípcios e dados aos israelitas, servissem para ornamento do tabernáculo. 5. Conhecerem bem os erros e sistemas dos pagãos, para os refutarem, porque qual o meio de se vencer um inimigo cuja tática se não conhece? Tal era o grande, o único interesse dos cristãos ilustrados, postos desde o berço, em face dos infatigáveis inimigos da sua religião, não se viam obrigados a combatê-lo noite e dia. Ora, para atingir este fim, ou antes para cumprirem este dever, precisavam saber a ciência e a língua dos pagãos e falá-la com certa desenvoltura para não serem taxados de bárbaros e para conseguirem que lhes prestassem alguma atenção. Sobre os motivos de fazerem estudar a mocidade os autores pagãos nos primeiros séculos da Igreja, acabais de ouvir São Basílio, Santo Agostinho, São Justino, Tassiano, Clemente de Alexandria, Hérnias, São Jerônimo e, com eles, todos os guias mais ilustrados dos jovens cristãos. Do seu unânime ensinamento, resulta esta conclusão inatacável, que os primeiros cristãos estudavam o paganismo nas letras e nas ciências, não para o imitarem, isto é, para o perpetuarem, quanto ao fundo ou quanto à forma, mas para tomarem dele o que era útil à glória ou defesa da religião. Assim, se a Igreja estudou o paganismo na arte, foi só para se apoderar dele e fazê-lo servir de elemento à arte cristã. Se estudou também os seus sistemas religiosos e filosóficos, foi para os reduzir a pó.